Certo dia, enquanto vendia balas em frente ao hospital, ele finalmente viu a mulher que acreditava ser sua mãe entrando no lugar com um jaleco de médica. Foi uma revelação chocante para ele, já que nunca imaginou que ela fosse médica. Apesar das dificuldades econômicas que enfrentou, Luiz não queria dinheiro de sua mãe. Ele só queria conhecê-la e conversar com ela. No entanto, o medo de ser rejeitado mais uma vez o atormentava. Ele se perguntou se ela o rejeitou ao nascer, por que o aceitaria agora que era adulto? Essa dúvida e o desejo de estabelecer contato com sua mãe preencheram seus pensamentos. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Selma estava exausta depois de fazer vários partos naquele dia. Infelizmente, uma ironia do destino a impediu de ter filhos, pois tiveram que remover seu útero e ovários quando ela era mais jovem. Embora a adoção fosse uma possibilidade, sua agitada rotina a impedia de considerá-la no momento. No entanto, Selma planejou pensar na adoção no futuro. Após o turno da madrugada, ela saiu do hospital e dirigiu por 2 quadras até onde havia um posto de gasolina para abastecer. Ela abasteceu o carro e saiu em direção à sua casa, parou em um farol e ficou atenta ao seu entorno. Tudo estava tranquilo e as ruas praticamente vazias naquela hora da madrugada. Quando o farol abriu, sentiu uma sensação momentânea de alívio, mas essa sensação logo se dissipou quando ouviu um forte impacto na parte traseira do carro. Assustada e sem entender o que poderia ser, Selma temeu que algo ou alguém estivesse tentando entrar em seu veículo. Enquanto Selma olhava no retrovisor, viu um homem mal vestido e sujo batendo na porta do veículo. Essa cena a aterrorizou, pois ele não disse uma palavra, apenas bateu no vidro com uma mão e com a outra tocou o peito e o pescoço. Seu instinto a fez acelerar e sair imediatamente do local. No entanto, ao ver o homem cair de joelhos e parecer precisar de ajuda, Selma se perguntou se realmente estava em perigo ou apenas fingindo para que ele a assaltasse. Apesar do medo de ser enganada a assombrar, a doutora decidiu deixar-se guiar por seu coração compassivo. Com coragem, voltou com o carro ao lado do homem, e em silêncio, rezou por proteção. Ao se aproximar, descobriu que o homem estava inconsciente com o pescoço inchado, como se algo estivesse obstruindo a garganta. Diante da suspeita de que ele pudesse estar se engasgando, Selma realizou manobras de primeiros socorros até que, finalmente, o homem conseguiu expelir o que parecia ser um osso. Após o incidente, Selma, exausta, mas aliviada, colocou cuidadosamente o homem no chão. Ele começou a tossir e respirar com dificuldade, agradecendo sussurrando. Ao tentar falar novamente, as palavras não saíam. Selma insistiu que ele acompanhasse ao hospital. Depois de ajudá-lo a entrar no carro, ela dirigiu até o hospital onde trabalhava. O segurança, inicialmente desconfiado do homem que acompanhava a doutora, acabou entendendo a situação após a explicação dela. Ela o deixou na sala de emergência e esperou pacientemente até que os exames fossem concluídos. Somente depois disso, Selma finalmente pôde ir para casa. O médico disse que não era nada grave, que o homem havia se engasgado e machucado levemente a garganta, mas logo se recuperaria. No entanto, os exames revelaram outro problema. Ele estava muito desnutrido e desidratado, o que o obrigou a ficar no hospital por uma noite. Selma sentiu um grande alívio ao saber que o homem estava bem. Finalmente, ela pôde ir para casa, tão exausta que, ao chegar, não tomou banho nem se deitou em sua cama. Sentou-se no sofá e adormeceu ali mesmo. No dia seguinte, após tomar banho, foi ao hospital para verificar como estava o homem que a havia ajudado. Ao chegar lá, viu o homem saindo pela porta principal, pois já havia recebido alta. Ela o cumprimentou e perguntou como ele estava. O homem se desculpou por assustá-la no carro e agradeceu por ajudá-lo. Seu nome era Renato, e ele não era um morador de rua, mas vivia em uma comunidade que enfrentava muitas dificuldades. Ele informou que haviam se passado dias desde que teve uma refeição decente e se engasgou quando encontrou algo que parecia um almoço jogado e praticamente o comeu na escuridão da rua. Selma, compreensiva e generosa, separou um dinheiro de sua carteira para Renato fazer uma refeição. Ele ficou muito agradecido. Eles se despediram, e ela voltou ao hospital para encontrar alguns amigos de trabalho antes de finalmente retornar para casa, onde desfrutaria de alguns dias de descanso. 3 meses se passaram, e Selma continuou sua agitada rotina no hospital, frequentemente trabalhando em turnos da tarde e da noite. Em uma dessas noites, ao sair às 3 da manhã, Selma foi abordada por 3 homens que a ameaçaram e roubaram sua bolsa no farol que ela sempre temia parar. Assustada e prestes a ser obrigada a dirigir o carro por eles, Renato apareceu inesperadamente. Mesmo com sua intervenção, os criminosos o feriram gravemente.
Mesmo gritando por ajuda, Selma não conseguiu fazer com que os criminosos desistissem. Felizmente, algumas pessoas que passavam pelo local perceberam a situação e saíram para ajudar. A chegada de outras pessoas fez com que os criminosos fugissem, esquecendo a bolsa e o celular de Selma. Preocupada com o estado de Renato, ela o levou novamente ao hospital, onde os médicos informaram que ele estava bem, mas que teria que permanecer alguns dias devido aos ferimentos. Agradecido por ter sido, Renato fez o possível para retribuir a ajuda de Selma enquanto estava no hospital. Essa história chamou a atenção de seus colegas de trabalho, que ficaram impressionados com a forma como se ajudaram ao longo dos meses. Decidiram registrar um momento especial tirando uma foto dos dois juntos. Essa foto se tornou uma lembrança preciosa tanto para Selma quanto para Renato. Selma, ainda curiosa sobre o bem-estar de Renato, decidiu visitá-lo novamente no hospital. No entanto, ao chegar lá, descobriu que ele já havia recebido alta. Ela esperou esperançosa que ele aparecesse nos arredores do hospital, até mesmo percorreu algumas ruas de madrugada em busca dele, mas não o encontrou. Selma quis expressar sua gratidão a esse homem corajoso que a salvou dos assaltantes. Mas os anos se passaram e Selma nunca mais teve notícias dele. Anos depois, Luiz, um jovem de 18 anos que viveu uma vida difícil após a perda de todos os seus familiares, passava pelo hospital todos os dias e procurava por uma mulher específica que acreditava ser sua mãe. Seu nascimento foi rejeitado por ela, mas ele esperava poder se aproximar, mesmo com medo de ser rejeitado novamente. Ele sobreviveu vendendo balas para conseguir dinheiro e comida. E certo dia, enquanto vendia balas em frente ao hospital, ele finalmente viu a mulher que acreditava ser sua mãe entrando no lugar com um jaleco de médica. Foi uma revelação chocante para ele, já que nunca imaginou que ela fosse médica. Apesar das dificuldades econômicas que enfrentou, Luiz não queria dinheiro de sua mãe. Ele só queria conhecê-la e conversar com ela. No entanto, o medo de ser rejeitado mais uma vez o atormentava. Ele se perguntou se ela o rejeitou ao nascer, por que o aceitaria agora que era adulto? Essa dúvida e o desejo de estabelecer contato com sua mãe preencheram seus pensamentos. Luiz pensou inúmeras vezes em como se aproximaria de sua mãe, mas nada parecia vir à mente. Sua obsessão em saber mais sobre ela o levou a pedir ajuda a um amigo que tinha uma motocicleta para descobrir onde ela morava. Conhecendo o seu horário, Luiz e seu amigo a seguiram até sua casa, que era bonita. No entanto, viu que ela chegava em casa e era recebida por uma babá com um bebê no colo, sua mãe a pegava no colo e a beijava com ternura. Luiz sentiu uma profunda inveja naquele momento, pois nunca havia conhecido o amor de uma mãe e estava sozinho no mundo. Seu coração se despedaçou ao perceber que ela teve outro filho e o abandonou. Essa dolorosa revelação o afastou do hospital e de sua casa, e ele se sentiu impotente e sem amor. No entanto, o destino ainda reservava mais surpresas para Luiz. Depois de conseguir um emprego estável em uma gráfica a uma quadra da casa de sua mãe, Luiz tinha medo de encontrá-la por perto. No entanto, um dia sua mãe apareceu na gráfica onde ele trabalhava. Seu coração acelerou, mas ele tentou manter a calma enquanto respondia à ligação e fazia cópias de um documento. Finalmente, Luiz descobriu seu nome. Selma, a mulher que o abandonou, mas que ainda assim teve outro filho depois dele. Ele queria ficar com raiva, mas não conseguia. Após esse encontro, ele continuou com sua rotina diária. Meses depois, numa noite exaustiva de trabalho, por volta das 10 da noite, Luiz se viu sem opções para voltar para casa, já que os ônibus estavam em greve e ele não tinha dinheiro para um táxi. Sem outra alternativa, decidiu voltar para casa a pé, uma jornada que levaria cerca de 1 hora. Ao passar pela casa de sua mãe, percebeu que havia uma luz acesa através da janela. Curioso, notou que ela estava dormindo no sofá. Surgiu a dúvida se havia outra pessoa na casa. Ao passar pelo carro estacionado, ouviu um som abafado vindo do interior e viu algo estranho se mover, mas, devido aos vidros polarizados, não conseguiu identificar claramente. Ao se aproximar, assustou-se ao ver um bebê dentro do carro, completamente fechado. A situação o desesperou, e ele correu desesperado para a casa de Selma, chamando insistentemente à porta. Uma sonolenta Selma abriu a porta para o estranho, sem perceber o perigo, mas ao ouvi-lo chamar e contar sobre o bebê no carro, Selma entrou em estado de choque. Ela havia esquecido seu filho no carro após um dia exaustivo de trabalho e adormeceu no sofá sem perceber. Desesperada, Selma levou o bebê para casa, e Luiz a acompanhou. Felizmente, sua experiência de mais de 20 anos como médica foi crucial para ajudar a salvar a vida do bebê, que tossia e chorava depois de ser resgatado. Depois, Selma levou seu filho ao hospital para mais exames, e Luiz estava prestes a sair quando ela o chamou para agradecê-lo.
No hospital, Selma expressou sua profunda gratidão, sem imaginar que Luiz queria lhe dizer que era seu filho. O sério e silencioso Luiz entregou a ela uma foto do interior de sua carteira, deixando-a com um grande sorriso no rosto, pois a imagem era de Renato, o homem que havia salvado ela dos bandidos e de quem ela sempre quis notícias. Meu Deus! Renato! Como ele está? A confusão tomou conta de Luiz, e ele perguntou diretamente. Sou seu filho, sempre quis te conhecer. Surpresa, Selma riu e perguntou de onde ele tirou essa ideia. Adoraria ser mãe de um garoto tão bonito, mas não posso ter filhos. Sou estéril. Meu filho é adotado, explicou Selma. Luiz estava envergonhado e nervoso quando percebeu seu erro. Meu Deus, passei meses pensando que você era minha mãe. Estou tão envergonhado. Depois Luiz contou a Selma sobre seu pai, Renato, que faleceu há alguns anos, e ele foi criado por um amigo do pai. Seu pai nunca contou sobre sua mãe e não queria que ele a conhecesse, apenas disse que ela o deixou logo após seu nascimento. Quando completou 18 anos, Luiz começou a morar sozinho e após a morte de seu pai, encontrou algumas lembranças dele e uma rara foto em que aparecia ao lado de Selma na sala de recém-nascidos de um hospital. Luiz acreditava que aquela foto era a resposta para tudo. Ele pensou que a foto mostrava seu pai com sua mãe, pois os mostrava juntos com uma maternidade ao fundo, deduzindo que seria o dia de seu nascimento. Quando a viu meses atrás no hospital, pensou que era sua mãe. Selma pediu desculpas por não ser quem ele pensava que era e explicou que a foto era do dia em que seu pai a salvou de criminosos. Apesar disso, Selma queria ajudar Luiz. Ela verificou os dados privados do hospital e encontrou o nome de sua mãe na data de nascimento de Luiz. Ele ficou encantado em saber seu nome, e seus olhos se encheram de lágrimas de alegria. Depois que o bebê de Selma recebeu alta, ela ofereceu a Luiz levá-lo e o deixou em casa. Luiz buscou o nome de sua mãe na internet, e com grande felicidade, descobriu que ela trabalhava em um restaurante próximo. A partir daí, Luiz decidiu procurar por sua mãe biológica, ansioso por finalmente conhecê-la. Luiz via Selma com frequência, e ela o convidava para almoçar ou jantar quando estava em casa. O vínculo entre os dois crescia a cada dia, e ela oferecia conselhos e o incentivava a ser uma pessoa melhor. Um dia, Luiz finalmente quis conhecer sua mãe biológica, e Selma o levou ao restaurante onde ela trabalhava. Ao conhecê-la, Luiz foi direto ao ponto. Sou o filho do Renato, disse. Sua mãe ficou surpresa com a revelação e percebeu o quanto ele tinha crescido. De maneira descontraída, brincou sobre ele ser baixo como seu pai e perguntou se ele queria dinheiro, já que ele devia a muitas pessoas. Luiz respondeu que não queria nada, mas ficou triste com a atitude suspeita dela. Depois do encontro, Luiz rompeu em lágrimas nos braços de Selma e contou como se sentiu chocado com a reação de sua mãe biológica. Sentiu que talvez seu pai soubesse como ela o tratava, e por isso nunca revelou seu paradeiro. Selma ofereceu apoio e conselhos ao jovem, aconselhando-o a se concentrar em si mesmo e em seu futuro. Com os livros emprestados por Selma, Luiz estudou muito e conseguiu entrar na universidade. Apesar de jovem, era independente e responsável. 10 anos depois, Luiz tornou-se psicólogo e recebeu uma ligação de sua esposa que estava em trabalho de parto. Correu para o hospital, e ao chegar, encontrou Selma com sua linda filha nos braços. Comovido, percebeu o quão importante e especial Selma se tornou em sua vida. A história mostra como o apoio e o carinho de Selma ajudaram Luiz a superar seus desafios, tornando-se um profissional bem-sucedido, e acima de tudo, uma pessoa mais completa. O vínculo de afeto e gratidão entre os dois era tão forte que Luiz a considerava sua verdadeira mãe, mesmo que não tivessem nenhum parentesco, o destino tinha unido suas vidas. Você já estabeleceu algum vínculo com alguém que não tem o mesmo sangue que você, mas que você considera como uma pessoa da família? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.